Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, deste Governo já vimos quase tudo. Vendas apressadas da distribuição e produção de eletricidade ao mesmo dono, o monopólio de 2 rendas garantidas, ameaçaram com uma concessão que entregava à rádio e à televisão pública sem qualquer risco, um escândalo que o Governo respondeu, é certo, com alguma criatividade, propondo agora entregar o controle total por apenas meia venda, mais uma renda. Mas nenhum destes processos está à altura do que aqui nos traz hoje. A entrega de 2 empresas estratégicas, a ANA e a TAP, 2 empresas de bandeira que o Governo prometeu entregar, fosse de que forma fosse, fosse a quem fosse, quebrando todas as regras do mercado que pretendem proteger, garantindo negócios de alguns para alguns, à custa de todos os portugueses. Os processos de venda da TAP e da ANA são um caso de estudo do que pode correr mal nas privatizações. Falta de transparência, estudos duvidosos, processo tortuoso desde o início, pressa de vender a qualquer preço, mesmo quando os valores de mercado aconselhavam prudência, interesses estratégicos do país deixados para trás. Tudo o que podia correr mal está a correr pior e é esse o resumo deste processo. Os episódios que compõem o processo que foi guiado pelo Governo nesta história dava, na verdade, um manual. Como fazer truques orçamentais e negócios ruinosos para o interesse público em meia dúzia de lições. Autoria: Pedro Passos Coelho, Vítor Gaspar, Álvaro Santos Pereira. Para arranjar um truque contabilístico que permitisse disfarçar o monumental buraco orçamental que os ministros Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira cavaram ativamente com a recessão económica ao longo do ano, o Governo inventou um contrato de concessão das estruturas aeroportuárias para vender à ANA, a empresa que tem as estruturas, concessão essa que virá depois a ser adquirida por quem venha a comprar a ANA no processo de privatização. Ou seja, a ANA compra a concessão das suas próprias estruturas para depois as vender a quem comprar a ANA. Parece complexo, mas não é. É um mero expediente artificial que permite encaixar ainda este ano os milhões que o ministro Vítor Gaspar precisa para maquilhar a sua própria incompetência e o monumental falhanço no cumprimento das metas do déficit orçamental que ele mesmo definiu. A venda da ANA é, portanto, a cábula de um aluno mal comportado para melhorar a sua nota no déficit orçamental. Mais, o contrato de concessão da ANA foi ontem aprovado em Conselho de Ministros e as propostas de aquisição terão que ser entregues até quinta-feira. Isso mesmo, é mesmo assim. 48 horas para os interessados consultarem o contrato, estudarem as condições, o custo-benefício desta operação e apresentarem as suas propostas. Como é que as propostas iniciais não vinculativas foram entregues quando ainda não se conheciam as condições do contrato de concessão que supostamente estavam a tentar adquirir? Não sabemos. Não há outra forma de ver isto. Há aqui uma negociata com o dedo de fora. Se isto não é um contrato feito à medida e já bem conhecido por um ou mais interessados, então o Governo está a disfarçar muito bem. Estes processos de privatização não são só um crime para os interesses do Estado, postos em causa pelo negócio de meia dúzia. São também, pela forma como são conduzidos, sem pés nem cabeça e sem qualquer tipo de transparência, um insulto à inteligência dos cidadãos. No caso da TAP, a história é também bem ilustrativa. No próprio dia em que o Governo aprovou o caderno de encargos relativos à privatização da TAP, escolheu também o comprador, um 2 a 1 nunca antes visto. O comprador, por seu lado, teve que usar a sua imaginação para contornar a legislação europeia que proíbe a propriedade de transportadoras aéreas europeias por não comunitários e conseguiu, num volte-face quase cinematográfico, um passaporte polaco e abriu uma sucursal no Luxemburgo. Mas, por vezes, como dizia um antigo primeiro-ministro, é só fazer as contas. Aparentemente, o comprador terá avançado com uma oferta de 1.500 milhões de euros para a TAP. Desses 1.500 milhões, cerca de 1.200 devem cobrir o passivo da TAP e 300 mil serão repostos na TAP sob a forma de capitais próprios. O que falta nesta equação é que a dívida da TAP corresponde praticamente aos ativos da TAP com um diferencial de cerca de 300 milhões. E lembrar que para o comprador em questão, os efeitos multiplicadores da ligação da atuação aérea da TAP com o seu próprio negócio são quase certos. E é por isso que economistas reputados têm afirmado que a privatização a fazer-se deveria, pelo menos,
permitir angariar 700 milhões de euros. Mas parece que não vai ser assim. No fim, aparentemente, o comprador deixará apenas uma gorjeta ao Governo. Nos cofres do Estado entrará a módica quantia de 20 milhões de euros. Entre 700 e 20 milhões é só fazer as contas, pior era difícil. Por isso mesmo, todas as vozes têm levantado, até de ex-líderes do PSD, dizendo que negócios tão ruinosos para o interesse público não podem ser consumados. A transportadora aérea e a ANA não são duas empresas quaisquer. A ANA é uma das empresas públicas mais rentáveis, gerando, ano após ano, dezenas de milhões de euros de lucros para os cofres do Estado. Ou seja, até hoje, a ANA foi sempre um instrumento ativo de consolidação das finanças públicas. Aliená-la é colocar em risco essa mesma consolidação orçamental. E no caso de uma empresa estratégica de transportes como a TAP, não estamos apenas a discutir uma companhia aérea, mas antes uma importante ferramenta de resposta à crise, um elemento central para qualquer estratégia de crescimento económico que tire o país do buraco em que nos enfiaram. A TAP foi em 2010 e 2011 a maior exportadora nacional. Figura entre a meia dúzia de companhias aéreas mais eficientes do mundo e é líder numa das ligações aéreas mais apetecidas, com maior potencial de expansão mundial, a linha entre a Europa e o Brasil. E é por isso que a sua privatização não é apenas um mau negócio, uma venda ao desbarato. É um negócio histórico e sem paralelo na Europa. Um caso de estudo que certamente o Dr. António Borges irá dedicar-se a ensinar aos ministros sem equivalência, porque, sobretudo, é um negócio político. E é um sinal de capitulação do Governo, que coloca o país refém de interesses estrangeiros que não controla, num setor estratégico e central para a competitividade da economia, penhorando o futuro do país. Não chega, portanto, ao Ministro da Economia vir falar em reindustrialização do país, quando nada resta ao Estado para incentivar o investimento no país. Não chega ao Ministro das Finanças emprestar dinheiro a si próprio para levar à Troika os resultados que prometeu. E não chega ao Sr. Primeiro-Ministro olhar para tudo isto e achar que o país aguenta esta pirataria económica. As privatizações do Governo são hoje o maior investimento na austeridade futura. E é nesta matéria que o Bloco de Esquerda mantém a sua posição de princípio. Não se privatizam setores estratégicos e monopólios naturais, porque não resolvem nada. Garantem apenas que todos iremos pagar mais caro as rendas dos amigos deste Governo. Muito obrigada.